do nosso curso de História para o terceiro ano do ensino médio. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o processo de descolonização da África. Um processo muito interessante de valorização da cultura, valorização da luta por parte dos africanos e dos descendentes de africanos que tiveram que sair do continente por conta da escravidão. Então toda essa luta, todo esse contexto de luta a gente vai observar na aula de hoje. E o que é bastante interessante, eu venho tentando falar isso em quase todas as aulas, a história é construída através da luta. Então todas as mudanças, todos os grandes fatos históricos, eles ocorrem mediante a luta. As coisas não acontecem sem querer, não acontecem por acaso. E o exemplo máximo dessa luta é o exemplo da descolonização da África, como ele vai, através de organização, não só dentro da África, como fora da África, principalmente aqui na América, consegue a vitória, digamos assim, inicial, pelo menos, de retirada das grandes colônias europeias do continente africano. A gente vai começar a aula falando exatamente sobre o pan-africanismo, um movimento de tentar retornar às antigas fronteiras da África, principalmente tentar o processo de descolonização. O que é a descolonização? É retirada das colônias europeias, das grandes potências europeias da África, do continente africano. Então você acabar com a ideia de colônia. E o grande sacada da gente pensar isso é que esse movimento ele não vai ser iniciado, das suas ideias iniciais, não vai ser dentro da África, e sim com os descendentes de africanos, que foram obrigados a saírem da África na condição de escravos, desenvolvendo toda a sua cultura fora da África, principalmente aqui na América. E a partir desses descendentes a gente vai ter aí o destaque, o Dubois, que ele vai ser um norte-americano, certo? Descendente de africano, negro, obviamente, e ele vai começar a ter a seguinte ideia, de haver uma união entre as pessoas negras dentro e fora da África para lutar em prol da África. E essa luta seria uma luta para acabar com a violência dentro da África, da colonização africana, e tentar uma percepção de liberdade. O Dubois vai ser extremamente importante porque ele vai organizar o primeiro congresso, tá, pan-africano. Vai ser esse primeiro congresso vai ser em Paris, em 1919, e aí a gente deve pensar qual é o contexto. 1919 é logo após a Primeira Guerra Mundial, ocorre em Paris, por quê? Para dar visibilidade ao movimento, visto que ainda se tinha uma ideia muito forte de dominação dentro da África, eram pouquíssimos os estados africanos com total liberdade. O primeiro congresso ele vai ser extremamente importante, o primeiro congresso pan-africano, para discutir, debater exatamente os problemas africanos, mesmo que seja fora da África, mesmo que seja com pessoas que estão distantes do continente, mas que se identificam. E a partir dessa identificação, a construção de uma identificação negra, você começa a ter um desenvolvimento político bastante intenso. A percepção de que é preciso se unir, as pessoas negras se unirem no mundo todo para lutar. Lutar não só dentro do seu país, não só contra o preconceito, por exemplo, dentro do preconceito racial dentro dos Estados Unidos, mas ele é uma consequência de tudo que foi feito na África. Então você lutar contra a dominação europeia dentro das Antilhas também é uma consequência da violação dos direitos dos negros na África. Você lutar contra o próprio preconceito e o racismo dentro do Brasil é exatamente o mesmo contexto. É isso que a gente deve observar. Qual o contexto geral? Que todas as lutas preconceituosas têm o mesmo viés, que é a exploração, a destruição, a negação da humanidade da população africana. Então,
nesse viés que unifica todo mundo, vai começar a surgir o pan-africanismo. E a vertente, digamos assim, literária do pan-africanismo fica em dois grandes nomes de extrema importância, o Aimé Césaire e o Leopold Sémou. Eles vão estruturar todo um pensamento, são escritores literários e vão promover todo um pensamento contrário à dominação na África, contrário à exploração dos negros. O Aimé Césaire tem textos assim espetaculares e ele vai promover um questionamento muito interessante, fazendo uma analogia entre o que acontece na África de violação dos direitos, negação da humanidade, com o que ocorreu na Europa com Hitler. E ele vai dizer o seguinte: ora, Hitler só se tornou grande personagem negativo dentro da Europa porque as pessoas que o Hitler matou foram pessoas brancas, foram europeus, mesmo que sejam judeus, mas foram pessoas brancas e europeus. Porque o mesmo ocorre com mais violência, talvez, na África, e poucas pessoas se importam. Então, assim, há uma visibilidade absurdamente grande naquilo que o Hitler fez e há uma proposital negação de todas as coisas, negação de você observar todas as coisas, todas as barbaridades que ocorreram na África. E ao longo do nosso curso aqui de História, a gente tem demonstrado uma série desses absurdos feitos na África, inclusive na aula passada com o Apartheid na África do Sul. Então, assim, é permitível que a população negra sofra, mas não é permitível que a população branca europeia sofra aquilo que eles sofreram. É claro que o objetivo do Aimé Césaire é colocar em xeque toda a visão preconceituosa que se tem. E essa visão preconceituosa, veja bem, ela é uma visão estrutural. Então você vai ter uma visão preconceituosa dentro da literatura, dentro da história, dentro da sociologia, filosofia, todos os âmbitos de conhecimento econômico, político. Então a percepção do movimento da negritude é de você tentar a valorização da cultura africana negando a colonização. E essa cultura africana ela tem uma percepção de ser uma cultura aberta para o mundo todo. Ou seja, os traços da cultura africana que você acha dentro dos Estados Unidos, dentro do Brasil, dentro da América Central. Então, todos esses traços da cultura africana têm que ser valorizados. A parte da religiosidade africana. E quando você faz uma análise dentro da percepção da nossa realidade, você vai ver que a cultura africana ela é extremamente colocada em segundo plano quando se pensa aqui no Brasil. As reflexões do pan-africanismo vai chegar aqui no Brasil de modo muito forte, tá? Um pensador sociólogo chamado Abdias do Nascimento. E ele vai pegar essa percepção de visão do negro como um todo, certo? Que tem uma cultura importante, enraizada, que foi negada pelos brancos, destruída em grande parte pelos brancos num processo desumano, de desumanização, ou seja, há um processo de você observar, tratar o negro como não humano. Então, todo esse processo ele vai chegar com extrema força aqui no Brasil e o Abdias do Nascimento ele vai demonstrar isso. Olha como é desumanizado. Desumanizado não só a caracterização mais clara de todas, que é a escravidão no Brasil, mas é desumanizado mesmo após a escravidão, você colocar os negros em condições de trabalho subhumana, destruir a cultura ou negar a cultura, obrigar as pessoas a seguirem uma determinada cultura, como por exemplo, e o grande exemplo aí fica dentro da religiosidade, você identifica de modo muito claro dentro da nossa realidade que há uma aceitação, mesmo que seja distante, mas há uma aceitação, por exemplo, ao budismo, há uma aceitação ao islamismo, há uma aceitação a crenças esotéricas, ao espiritismo francês. Mas quando você vai colocar as religiões de matrizes africanas em xeque, há sim um preconceito absurdamente grande que sempre colocam elas como coisas diabólicas, coisas do demônio e tudo mais.
há uma negação daquilo ali como uma ideia religiosa. Então, tudo isso não está à toa, não vem à toa, vem de uma visão estrutural do racismo. E é claro, com Abdias de Nascimento, junto com todo esse grupo que vai pregar a valorização da cultura negra. Veja bem, é um grupo que não é essencialmente da África. A sua grande maioria, por exemplo, o Aimé Césaire, ele é de Martinica, que é uma ilha ainda de dominação. Vocês verem, é uma ilha ainda de dominação francesa aqui na América Central, na região do Caribe. Então, o próprio Abdias de Nascimento, ele é brasileiro. A percepção aí é que a valorização da cultura negra, ela começa a ser desenvolvida fora da África, mas vai ganhar contornos extremamente fortes também dentro da África, e o pan-africanismo ele vai se desenvolver muito fortemente dentro da África nessa ideia de valorizar a cultura negra, valorizar a percepção histórica de construção histórica dos negros, e, claro, da sua luta, e aí vem a parte interessante que vai motivar a aula de hoje, a luta pela independência africana, a luta contra a dominação europeia, contra o colonialismo. E essa luta ela vai ter, basicamente, dois grandes grupos de luta. Um grupo, e tanto um quanto o outro, eles vão reivindicar a liderança dentro do pan-africanismo. Tanto um quanto o outro. Um grupo, digamos assim, mais radical, contrário às ações moderadas da ONU, vai ser o grupo chamado Grupo de Casablanca. Casablanca é uma cidade importante do Marrocos, litorânea, e nesse grupo, em Casablanca, na verdade, vai ser vai ter uma reunião de cúpula, onde os principais líderes da descolonização africana, líderes muito envolvidos aí com a percepção de uma luta armada, de revolução africana, a ideia da revolução africana muito forte. Esses líderes vão se organizar lá em Casablanca e vão discutir o futuro da África, vão tentar buscar uma união de todos os países africanos contra a dominação colonial. E essa luta vai ser uma luta com viés militar, armado. Um dos grandes nomes, eu vou pontuar alguns dos grandes nomes de liderança africana, porque não só é fundamental que você entenda que a história é feita através de luta, a construção histórica é feita de luta, como o protagonismo dessas lutas é feito por pessoas africanas, pessoas negras. Então é essa percepção importante da gente pensar. É claro que esse grupo de Casablanca vai ser um grupo mais, digamos assim, ao norte da África, é um grupo mais revolucionário, com uma ideia de socialismo por trás da maioria esmagadora deles. Alguns desses líderes vão chegar a implementar ideias socialistas e ter o apoio da União Soviética por trás desses movimentos de independência da África. A gente vai repensar, ou pelo menos vai imaginar que esse é um momento de descolonização, esse momento mais intenso de descolonização da África ocorre justamente no momento da Guerra Fria, no momento que você coloca duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética, um de cada lado, influenciando terceiros para ir para um lado ou para o outro, e a ideia de descolonização africana está inserida nesse contexto de Guerra Fria. Então é claro que vai haver um certo apoio da União Soviética em alguns estados que vão promover a independência da África. Então vou colocar alguns desses grandes líderes. Talvez o cara que tenha a maior influência de todos esses líderes dentro de um movimento pan-africanismo e dentro de uma ideia de independência da África com revolução armada é o Kwame Nkrumah. Ele vai ser um primeiro-ministro de Gana e depois vai conseguir ser eleito presidente em Gana. Começa a promover uma série de medidas aí de cunho socialista, como expropriação de terras, vai proibir, por exemplo, o francês dentro de Gana, que era a língua dos colonizadores, e vai enaltecer as línguas locais.
É claro que ele vai sofrer também bastante pressão, dito ou colocado como uma pessoa que após tomar o poder vai ter uma visão tanto quanto ditatorial, perseguindo seus opositores. É um âmbito político, um âmbito de disputa política muito intensa. Não cabe aqui você fazer um juízo se determinada figura foi positiva ou negativa dentro da história, porque há uma complexidade muito grande. A gente precisaria aí talvez de 5, 6 aulas para cada um, para analisar com detalhe cada uma dessas lideranças, coisa que infelizmente a gente não tem. Então assim, eu não vou entrar no âmbito de quem é mais ditador ou quem é menos ditador, que em nome de uma determinada ditadura com viés socialista gerou a morte de milhares de pessoas, perseguição de opositores. Teve democracia, não teve democracia? Eu não vou entrar nesse viés, não há espaço, digamos assim, de tempo da nossa aula para isso. É claro, a gente tem que lembrar que nossa aula é voltado para o ensino médio, então é essa visão, tanto quanto panorâmica, que a gente vai ter do processo de descolonização da África. Então, seja lá como for, uma figura extremamente importante, vai estar ligado a vários movimentos pan-africanismo, né? O Nkrumah, ele vai apoiar diversas intervenções militares, principalmente nas colônias de Portugal, vai ser um ferrenho opositor ao apartheid na África do Sul. Então talvez ele seja uma das maiores figuras aí do movimento de resistência e de luta dos negros na África. O Mohamed Ahmed Ben Bella, da Argélia, vai ser uma figura também extremamente importante. Ele vai promover, organizar um movimento de luta armada que vai levar à independência da Argélia. Depois ele vai ser também presidente da Argélia durante um tempo. Vai haver um golpe contra ele, ele acaba saindo do poder e depois de um tempo de exílio ele volta. É uma figura também extremamente importante, como todas as outras, discutível no âmbito aí do seu modelo político, porque também era um modelo político voltado para ideias socialistas, assim como Gamal Abdel Nasser do Egito, esse aí já com uma visão mais, não só no âmbito extremamente político da coisa, como também religioso, uma vez que ele vai, além de tentar buscar uma independência, um processo de independência africana voltado a você pegar em armas, como ele também vai apoiar uma união entre os países islâmicos do mundo, se posicionando sempre contrário a qualquer movimento de ação, de agressão contra os islâmicos. E nesse sentido, vai acabar sendo envolvido em diversas batalhas, em diversas guerras, principalmente contra Israel. O Nasser, ele vai ser talvez um dos maiores expoentes aí de liderança do movimento islâmico no mundo, uma pessoa assim, também, obviamente, como todos os outros, questionável quanto à sua liderança, mas que esse tinha um carisma muito grande dentro de toda a comunidade muçulmana. Esse talvez seja o mais polêmico de todos, o Ahmed Sékou Touré, da Guiné. É o ditador que vai ficar mais tempo no poder, ele fica durante muito tempo no poder na Guiné. É colocado ele como uma visão ditatorial na Guiné sobre o domínio, sobre o governo, né, do Traoré. Não vai ter partidos políticos, vai ter um partido único e bastante perseguição contra qualquer um que promova a oposição. Mais uma vez, a gente não está aqui para fazer um julgamento deles, mas mostrar que são pessoas que vão pensar a independência da África através de um viés de luta armada com uma base socialista muito grande. E se a gente está falando do grupo de Casablanca, né, com esse posicionamento revolucionário, com ação militar e também um certo apoio econômico, por outro lado, a gente vai falar sobre o grupo da Monrávia. Tá? Monrávia é a capital da Libéria e é um grupo que vai observar o grupo de Casablanca com um certo temor, achando que o viés não deve ser de orientação de esquerda socialista e de luta armada. Eles vão buscar, talvez,
uma intensificação na diplomacia e pressão para a descolonização. A gente deve sempre questionar até que ponto o modelo de, digamos assim, não violento pode surtir efeito. Na nossa próxima aula a gente vai ter uma aula especificamente sobre ações não violentas que vão ser tão revolucionárias quanto as ações violentas. Seja lá como for, é um outro caminho. Tá? Mais uma vez, a gente não vai fazer um juízo de valor de qual caminho que você deve seguir, se você precisa de ação violenta para promover uma revolução ou se a revolução pode ser de cunho pacifista. Na verdade, ao longo da história houveram os dois lados, né? Não cabe ao historiador decidir ou julgar qual que é o mais adequado. Mas, voltando ao grupo da Monrávia, eles vão observar que é uma necessidade de você manter, digamos assim, a territorialidade. E quando eu digo manter a territorialidade, a percepção é manter aquela formação territorial criada, inventada pelos europeus. Por que eles vão pensar isso? Porque se você desfragmentar a África em vários pedacinhos, a ideia é que você perderia força e também você geraria diversas guerras internas, guerras civis. De certa forma, isso vai acontecer em muitos estados da África, vão ser, digamos assim, assolados por várias guerras. A imprensa mundial noticia muito pouco sobre essas guerras, a história trabalha muito pouco sobre essas guerras, a sociologia, a filosofia e por aí vai. A gente acaba... E aí a aula também é uma crítica sobre tudo isso, mais uma crítica intensa aí à história, aos historiadores que tendem a não observar com a importância que se deve o continente africano, deixando de lado, e tentar mostrar para vocês um lado também de recuperar não só a cultura, como os grandes personagens históricos africanos de luta. Tá? E essa luta aí, entenda essa luta como uma luta armada e uma luta também a respeito de uma luta que não seja só armada. Você pode lutar dentro da paz, fazer uma luta pacifista, uma luta de respeito à sua identidade cultural, não aceitar a imposição cultural, respeitar a sua fala, respeitar o seu posicionamento político. Também é uma forma de você lutar. Você não necessariamente precisa pegar em armas para promover uma revolução. Então, voltando ao grupo da Monrávia, eles vão pensar o seguinte, tá? Há que se manter e respeitar a territorialidade e promover uma cooperação mútua, ou seja, tentar unificar os países africanos numa ideia de luta contra a colonização. Essa união é uma união política e pode ter em algum momento pontual um viés militar. Sobre esses dois grupos a gente vai conseguir ter um certo consenso ali. Em 1963 vai ter um consenso com a Conferência de Addis Abeba. Addis Abeba é a principal cidade, a capital da Etiópia. Ali vai se unir os principais líderes do pan-africanismo e do grupo da Monrávia, do grupo de Casablanca, vão debater e vão fazer a chamada Carta Africana, criando a Organização da Unidade Africana. Essa Organização da Unidade Africana vai se desenvolver e vai desembocar na União Africana que nós temos hoje. E o objetivo deles era o apoio à libertação das colônias, principalmente de Portugal, e contrário ao apartheid na África do Sul. Sobre esse grupo ou essa organização, é de extrema importância a gente destacar a percepção do pan-africanismo. Começou com a ideia de um estudante, né, fora da África e começou a mobilizar. Muitas das vezes a gente acha que vocês, ou os estudantes, de modo geral, não têm o poder de mobilização de montar ou de mudar a história. Mais um exemplo importante aí para a gente refletir sobre a construção histórica. Construção histórica feita por pessoas relativamente comuns. Um estudante como vocês, tá? O Dubois, ele vai começar um movimento que vai desembocar
na União Africana, hoje extremamente importante de se pensar a cultura africana e principalmente a ideia de libertação dos estados africanos. Você vai chegar no final do século XX, quase todos os estados dentro da África já tinham sua liberdade perante a Europa. Ok? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistirem essa aula. Até a próxima. Valeu!